Fala aí, rapaziadinha, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo muito tranquilo aí na casa de vocês. Espero que vocês estejam respeitando a quarentena, porque ainda não acabou. Por mais que pareça que acabou, né? Agora mais do que nunca. Mas espero que esteja tudo bem e que vocês estejam respeitando, né? Enfim, essa semana, mais uma semaninha de exercícios de revisão, beleza? E semana passada a gente falou de exercícios de PG, correto? Essa semana a gente vai fazer mais um pouquinho de exercícios das duas, perfeito? Vamos começar por essa questãozinha aí, valeu? Vamos nessa. A tabela seguinte apresenta a média em quilos de resíduos domiciliares produzidos anualmente por habitante no período de 1995 a 2005. Perfeito, aí ele me deu a tabelinha. Se essa produção continuar aumentando, mantendo o mesmo padrão observado na tabela, a previsão de produção de resíduos domiciliares por habitante no ano de 2020 será em quilogramas, né? Bom, lembra do que eu sempre falo com vocês, a gente tem que fazer uma questão, ler o enunciado interpretando o que está escrito, né? Sintetizando as informações. Só que nesse caso aí, todas as informações pertinentes estão naquela tabelinha ali que ele escreveu. Então, eu vou analisá-la daqui a pouco. Antes, vamos olhar para o comando da questão, que é a única coisa que eu vou marcar aí no enunciado. Ele falou que ele quer, no ano de 2020, a quantidade de resíduos domiciliares lá por habitante. Tudo bem? E aí, vamos lá. Vamos interpretar o que essa tabelinha está nos mostrando. Percebe que daqui para cá, ó, se passaram 5 anos, perfeito? Em 5 anos, aumentaram 40 quilos, perfeito? De 95 para 2000. Agora, olha de 2000 para 2005, também passaram 5 anos, perfeito? E daqui para cá, aumentou 40 de novo, né? O que a gente percebe? Que a gente tem um aumento padrão de 40. Ou seja, ele falou que se isso aí continua, né, no mesmo padrão, ó, ele falou que é o mesmo padrão, significa que vai sempre aumentando de 40 em 40. Só que vai sempre aumentando de 40 em 40 num período de 5 em 5 anos, perfeito? Então, a gente pode montar uma progressão aritmética, onde o primeiro termo é 460. O próximo termo vai ser 460 mais 40, que é 500. O próximo, 540. O próximo, 580. E assim sucessivamente. Então, percebe o seguinte. Aqui eu tenho o ano de 95, aqui eu tenho o ano de 2000, aqui eu tenho o ano de 2005, aqui eu vou ter o ano de 2010, correto? Porque sempre está passando de 5 em 5 anos. Então, cada termo dessa progressão é um termo que se passou 5 anos a partir do anterior, beleza? Ok, então, a gente pode chamar isso aqui de A1, esse aqui de A2, esse aqui de A3... esse aqui, dia 4, ele quer saber no ano de 2020. E aí, pensa comigo, se o primeiro é 95, 2020 é 25 anos depois. Só que 25 anos depois, indo de 5 em 5, são só 5 termos, correto? Então, significa que eu vou ter o seguinte, ó, 5, daqui para cá eu vou ter 10 anos, daqui para cá eu vou ter 15 anos, para o próximo eu vou ter 20 anos e para o próximo eu vou ter 25 anos. Perfeito? Ou seja, ele quer saber o nosso A6, né? Porque são 25 anos após lá o nosso A1. Então, ele quer saber o A6. E como é que a gente acha o A6? A gente faz que o A6 ele é o A1 mais 6 menos 1 vezes a nossa razão. Então, esse A6, que é o que eu quero descobrir, ele vai ser o meu A1, que era 460, mais 5 vezes, né? Que é a quantidade de períodos que se passam, a nossa razão, que era 40. Ou seja, a gente vai ver que o A6 ele é 460 mais 200. Ou seja, o A6 é 660. E 660 é a nossa letra C. Perfeito? Se houve alguma dúvida, se houver, né, alguma dúvida, não deixe de colocar aí nos comentários ou me mandar. Sintam-se à vontade. Vamos para a próxima questão.
Vamos lá, ó. Em uma escola, as turmas de ensino médio totalizam 231 estudantes. Então, vamos escrever essa parada aí, ó. Ensino médio são 231 estudantes. Para uma atividade festiva na escola, todos esses estudantes foram dispostos em filas, obedecendo a seguinte disposição: um estudante na primeira fila, depois 2 estudantes na segunda fila, depois 3 estudantes na terceira fila, e assim sucessivamente, né? Até somar lá os 231 estudantes. O número de filas que foram formadas com todos os estudantes é... E aí, vamos lá, ó. Percebe o seguinte. Quando você pega a primeira fileira, você já tem um aluno. Quando você formou a segunda fileira, você tem já 3 alunos, né? 2 da segunda fileira e 1 da primeira. Ou seja, o número de filas vai depender dessa quantidade total aqui de estudantes. Se eu somar quanto tem na primeira fila, com quanto tem na segunda, com quanto tem na terceira, com quanto tem na quarta, até a última fila, eu vou saber quantas filas são, beleza? Eu vou ter 231 estudantes também, beleza? Ou seja, se eu somar todos os elementos dessas filas, eu vou ter a quantidade de estudantes totais. Ou seja, percebe que isso aqui é uma progressão aritmética, ó, de razão 1, né? Porque eu sempre estou indo de 1 em 1. Ou seja, a soma dessa progressão aritmética de razão 1 vai ter que dar 231 lá, como a gente acabou de falar. Ou seja, vamos dizer que isso aqui chegou até o meu AN. Aliás, é o que eu quero saber. Eu quero descobrir quanto que é esse N aqui, quer saber quantas filas eles têm. E como que a gente calcularia esse AN? A gente calcularia fazendo o A1, né, mais N menos 1 vezes a razão. De boa? Então, esse AN, que eu ainda não sei quanto é, ele vai ser o meu A1, que eu sei que é 1, mais N menos 1, não tem como eu saber quanto é, vezes a razão. E quanto é a razão? A razão é 1 também, né? Ó, tá indo de 1 em 1. Então, vezes 1. Então, eu posso dizer que esse AN, ele é 1 mais N menos 1, né? Porque isso aqui vai ficar N menos 1, 1 mais N menos 1, vai sumir esse 1 com esse menos 1. Esse AN é o próprio N. Ótimo, né? Esse AN é o próprio N. Perfeito. E como é que a gente acha a soma dos termos? Lembra que eu falei com vocês que se eu somar a quantidade de alunos de todas as fileiras, tem que dar o total de alunos do ensino médio, que é 231. Mas como que a gente faz a soma de todos os termos de uma progressão aritmética? A gente faz o A1 mais o AN vezes N sobre 2. Correto? Quanto que é essa soma? Essa soma tem que ser 231, porque é a quantidade de alunos totais. Vai ser o meu A1, que era 1, mais o AN, que eu acabei de descobrir que era N, vezes N sobre 2, da formulazinha. E aí agora a gente vai ter que resolver isso aí, que vai virar uma equação de segundo grau. Ó. Vou passar esse 2 que estava dividindo para lá, multiplicando, vai ficar 462. Então, vai ficar 462 igual a... Aqui eu vou multiplicar na distributiva. N vezes N, N vezes 1. N vezes 1, N. N vezes N, N ao quadrado. Passa esse 462 para o outro lado, você vai ficar com N ao quadrado mais N menos 462 igual a 0. Isso aqui virou uma equação do segundo grau, que você pode fazer por soma e produto ou por Bhaskara. Eu vou resolver por Bhaskara. Primeiro eu vou fazer o delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Esse delta ele vai ser igual a 1 mais 4 vezes 462 é 1848, ou seja, isso aqui dá 1849. A raiz de 1849 é 43, tá? É um número primo, então não tem jeito. A própria fatoração de 1849 já é 43, que é a sua raiz quadrada. Agora, ó, a gente vai vir aqui para cima, tá? Só para a gente terminar de fazer as contas. O nosso x, ou melhor, o nosso n, ele vai ser menos b, então é menos 1, mais ou menos a raiz do nosso delta, que eu não vou escrever aquele número grandão aqui, tudo isso sobre 2 vezes o a, então vai ficar sobre 2. Eu não vou nem colocar o menos, tá? Porque senão vai dar negativo muito grande, esse n vai dar negativo e não faz sentido ser n negativo. Então eu vou usar só o n positivo, perfeito? Então eu vou ficar com n igual a menos 1 mais a raiz do delta. Só que o delta era 1849, a raiz de 1849 é 43, isso dividido por 2. 43 menos 1 vai dar 42, dividido por 2 vai dar 21, perfeito?
E aí a gente achou o nosso n. Só que o nosso n era justamente a quantidade de filas que iam ter, né? Então, essa aqui é a fila 21. Logo, existem 21 filas aí de estudantes. Perfeito? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Vamos para a próxima questão. E aí, olha essa nossa terceira questãozinha aí, ó. 4 números estão dispostos de forma tal que constituem uma PG finita. Então, ó, esses 4 números formam uma PG. Então, eu vou escrever aqui, ó, que existe uma PG de 4 termos, né? Então, A1, A2, A3 e A4. Por enquanto, é tudo que eu sei. Ele falou, o terceiro termo é igual a 50. Então, opa, eu já sei que esse terceiro termo aqui, ele é 50. E a razão é igual a 5. Então, ó, a razão dessa PG aí é 5. E aí, desta maneira, ele quer saber o produto do A1 vezes o A4. Então, ele quer saber o A1 vezes o A4. E aí, vamos lá. Vamos para as informações que ele nos deu. Ele me falou que o A3 era 50 e que a razão era 5. Foi a única coisa que ele me falou. Mas como é que a gente acha o A3 de uma PG? A gente pega o A1 e multiplica pela razão elevada a 3 menos 1. Ou seja, o A3 ele é o A1 vezes a razão elevada a 2. Só que o A3 a gente sabe que é 50. O A1 a gente não sabe e a razão a gente já sabe que é 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado. Ou seja, vai ficar 50 igual ao A1 vezes 25. Logo, o A1 é 50 dividido por 25, ou seja, 2. Então, a gente acabou de descobrir o A1 da nossa PG. O que ainda falta descobrir? O A4, né? Porque a questão quer que você faça o A1 vezes o A4. Então, agora a gente vai partir para descobrir quem é o A4. Ó. O A4 ele é o A1 vezes a razão elevada a 4 menos 1. Ou seja, o A4 ele é o A1 vezes a razão elevado a 3. Quem é o A4, então? Vai ser o A1, que a gente acabou de descobrir que era 2, vezes a nossa razão, que era 5, elevado a 3, né? Ou seja, isso aqui é 2 vezes 125, que é 5 ao cubo é 125. É 5 vezes 5, que é 25. 25 vezes 5, 125. 2 vezes 125, a gente vai achar que é 250. E aí, agora ainda não acabou, né? Você pode chegar no 250 e acabar marcando essa questão aqui. Então, toma cuidado, beleza? Sempre que você chegar numa conclusão, volta no enunciado e vê o que você quer. Eu sempre falo isso com vocês. O enunciado, ele quer ó, o A1 vezes o A4. Então, eu vou fazer o A1, que era 2, vezes o A4, que a gente acabou de descobrir que é 250. 2 vezes 250 vai dar 500. E aí, sim, é o gabarito da nossa questão aí, letra C. Tudo bem, gente? Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, pode escrever nos comentários, que eu quero ajudar vocês sempre, tá bom? Sintam-se à vontade, tamo junto, continuem respeitando a quarentena, tá bom? Semana que vem a gente tá junto de novo, valeu? Um beijinho, até mais.